costuma fazer bem. Caríssimos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Neste domingo do Senhor, vejamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João capítulo 2, versículos 13 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas todas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus que sinal nos mostra para agir assim. Ele respondeu: destruí esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca de ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, a palavra do Senhor Jesus, ela é cura, fonte de vida e libertação para todos aqueles que nela creem. Nós sabemos que ele acabou de nos dizer aqui que não é preciso ninguém se identificar para Jesus, porque ele nos conhece perfeitamente, por dentro e por fora. Então, a palavra do Senhor hoje aqui, ela está nos advertindo, porque a nossa igreja, que lá eles chamavam de templo, embora hoje também seja templo, mas nós chamamos de igreja, embora, apesar que igreja significa o povo reunido em assembleia, se torna igreja. Então aquela casa ali, nós chamamos de templo também, onde nós costumamos nos reunir. Então, o Senhor Jesus chega no templo dele, a casa de oração do seu Pai, e ele encontra aquela barbaridade, onde os homens que se diziam pregadores da palavra, lá eles estavam usando, se prevalecendo do templo ou da igreja, como queiram, para usufruir de negócios. A palavra está nos dizendo que eles vendiam cabrito, vendiam pomba, vendiam boi, vendiam de tudo ali. Tinha cambista, porque vinha pessoas de outros países, então havia necessidade de trocar, converter as moedas. Então, na verdade, a casa do Pai, ali aqueles homens fizeram um verdadeiro comércio. Como nós também, em nossos dias, infelizmente, tem muitas igrejas, e até, eu diria, até a nossa Santa Igreja Católica, em determinados lugares, em determinadas situações, tem alguns que se prevalecem dessa situação para tirar proveito, para se usufruir, arrancando dinheiro dos fiéis, que muitos acreditam na palavra. Já houve casos aí comprovados que isso aconteceu.
em nossa Santa Igreja, que é uma pena. Mas o Senhor Jesus, conforme a palavra nos falou aqui, e ele disse ali para aqueles homens que se destruísse aquele templo, em 3 dias ele seria reerguido. Mas ele estava falando do seu corpo. Então a palavra está nos dizendo que após a ressurreição de Jesus, os discípulos compreenderam o que ele disse nesse dia, que com 3 dias ele reconstruiria aquele templo. E os fariseus disseram que levaram 40 e tantos anos para fazer aquele templo. Mas ali Jesus se referia a si próprio, ou seja, estava referindo-se ao seu corpo, porque o corpo de Jesus é sagrado, é santo, como o nosso também é santo, desde que nós buscamos os meios de santificá-lo. E como é que nós podemos santificar o nosso corpo? Através da observação da palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Vivendo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, nós vamos encontrar mecanismos e maneiras para que nós santificamos o nosso corpo. E, consequentemente, o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo, e santificar e fortalecer o nosso corpo, que é a casa de Deus, para que nós tenhamos a salvação prometida por Jesus Cristo, nosso Senhor, para todos aqueles que nele crêem. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso domingo, iluminado e abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo para todos, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha